Irmãos, nós vamos ler um versículo bíblico e, como o tempo está um pouquinho avançado, nós não vamos tratar assim um estudo mais sistemático, apenas nesse versículo. Eu até estava relutando um pouco, mas Deus vem falando comigo nesse versículo há alguns dias e eu senti incomodado. Eu quero compartilhar com os irmãos, ainda que em pouco tempo, em poucas palavras, compartilhar, porque nós estamos aqui num culto especial de ensino, onde compartilhamos a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Aleluia. Então Elias, amém? Todos os irmãos acharam? 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Os irmãos conhecem a história, não quero nem me ater na história, mas lembrar do momento difícil em que Israel se encontrava, porque Deus estava tratando com eles. E eu, pensando nesse texto, eu fui ver o que Deus estava tratando, e entre tantas coisas, eu vi muitas coisas. Mas o que me chamou a atenção é a forma com que o profeta Elias, ele fala ao povo: vocês estão cocheando, vocês estão entre dois pensamentos, vocês não sabem o que vocês querem, vocês não se posicionam, vocês não tomam uma decisão conclusa, de forma a evidenciar o que de fato vocês querem. Vocês estão ora à esquerda, ora à direita, ora de um lado, ora de outro, e vocês ficam como se estivesse em cima do muro. No momento que uma coisa favorece, vocês passam do lado; se outra favorece, vocês passam para o outro lado. E o profeta Elias dá essa exortação ao povo de Israel, àquela nação, naquele momento, dizendo: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? E eu comecei a ler esse texto, e hoje à tarde eu estava lendo e falei: Senhor, houve um desafio. Elias desafiou os profetas, Elias foi para o Monte Carmelo. Nós vemos ali o que Deus operou através da resposta da oração desse homem. Mas o porquê ele trouxe essa palavra direcionada ao povo de Israel de forma tão contundente? Até quando vocês vão cochear, ou cocheareis entre dois pensamentos? E eu parei um pouquinho no verso 18, no versículo 18, quando Acabe, ele vem ter com Elias, e que ele encontra Elias, ele dirige-se a Elias e diz, no versículo 17: és tu o perturbador de Israel? É você quem tem trazido perturbação, incômodo, quem tem de alguma forma provocado esse desconforto na nossa nação. É você quem tem trazido maldições ou coisa desse tipo, para que nós não pudéssemos ter aqui a chuva e ter as nossas colheitas e
ter paz. Você está nos tirando do sossego. Você é um perturbador dessa terra. E Elias, no verso 18, ele diz: não, eu não sou perturbador. Pelo contrário. E ele dá uma resposta. Ele fala assim: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Quem são os Baalins que aqui o profeta cita? É interessante quando nós paramos para meditar. Ele fala: eu não sou perturbador, não sou eu quem tenho provocado nada disso, mas é você, a casa do teu pai, pois deixaste os mandamentos do Senhor, abandonaste a ordem, a palavra de Deus, e seguiu os Baalins. E nós vemos na história de Israel muitas vezes isso acontecendo, esses altos e baixos. No livro de Juízes, mas muitos textos falam de que a justiça de Deus vinha sobre o povo, porque eles buscavam a Baalins, a Baal, e Baalins é o plural de Baal, são deuses. Baal é o Senhor, é um Deus pagão. Os Baalins são essas multiplicações de deuses, principalmente vindo da Babilônia, daquelas terras que estavam ali, toda a Filistia, todas as regiões. Eles tinham deuses. Cada um desses deuses representava alguma coisa. Um deus era o deus da fertilidade, outro deus era o deus da chuva, outro deus era o deus do sol, outro deus era o deus da colheita, outro deus, e eles davam nome a vários deuses. E na procura de querer agradar a todos, mas na verdade eles estavam enganados, eles então seguiam a muitos deuses. E esses deuses entravam no meio do povo de Israel, entravam dentro da nação de Israel, exatamente trazendo confusão, trazendo desentendimento ao povo, porque na medida que o povo começava a observar esses deuses, eles deixavam de confiar no Senhor. Na medida que o povo começava a crer que esses deuses tinham algum poder, ou que eles podiam, esses deuses, efetuar alguma coisa, então eles começavam a se curvar diante desses deuses, e seguir a esses deuses, e a buscar a esses deuses, e querer resposta desses deuses. E a pluralidade desses deuses trazia de alguma forma um conforto a eles, porque eles se sentiam acolhidos em cada necessidade, a cada frente, a cada momento, em cada situações que eles viviam. E na medida que esse povo se afastava de Deus e passava por apertos, e apertos difíceis, e ficavam angustiados, eles clamavam ao Senhor. E quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor socorria e o Senhor dava resposta. Mas a gente vê nessa história de Israel que por muitas vezes isso não durava muito tempo. Logo eles voltavam a seguir Baalins, os Baalins. Volta e meia eles deixavam o Senhor e voltavam a seguir. E eu fiquei pensando nesse assunto, o que era esse grande mal em que Israel sempre recaía, sempre ele voltava, né? Eu vi vários textos aqui, mas na verdade estes deuses, eles, e a Bíblia fala muito bem isso, não era nada mais, nada menos do que os próprios demônios. Era uma própria investida do inimigo contra o povo de Deus, e também enganando as nações, para que o homem se afastasse de Deus. Mas de que forma esses deuses operavam? E de que forma esses deuses agiam no meio
do povo de Israel. Ora, o Senhor Deus, o nosso Deus, disse ao povo de Israel: eu sou o teu Deus, fora de mim não há Salvador. Vocês busquem a mim, confiem, e vocês terão socorro, vocês terão resposta. Eu estarei presente em vocês, estarei contigo. Eu darei livramento, eu darei fuga, eu darei escape, eu darei vitória sobre os inimigos, eu te darei terra, eu farei a terra brotar, te darei mantimento. As promessas de Deus eram sobre aquele povo. As promessas de Deus valiam para aquela nação. Mas na medida que o inimigo apresentava outros deuses, ele trazia juntamente com esses deuses a dúvida, a incredulidade. E é exatamente esse ponto em que eu queria chegar no primeiro momento. Porque quando Satanás percebe que o povo está confiando em Deus, logo ele quer uma oportunidade para fazer com que o povo se disperse, com que o povo se distraia, com que a dúvida entre, com que a incredulidade venha. E a situação que Elias encontrou o povo foi exatamente essa situação, porque eles estavam entendendo que Deus não era o Deus ao qual eles aprenderam a confiar. Eles estavam sendo ensinados que Deus não era todo poderoso conforme eles acreditavam e pensavam que Deus era. Eles estavam sendo ensinados através dos Baalis, através desses deuses, dessa pluralidade de deuses, que Deus não era o único Deus, e que Deus não tinha todo o poder, Deus não tinha toda a onisciência, Deus não tinha toda a onipresença, porque havia outros deuses que poderiam também dar solução. Mais do que isso, eles estavam trazendo, e esse é o papel do inimigo, trazer dúvida e incredulidade. Ele estava trazendo e ensinando ao povo, de alguma forma o povo estava sendo induzido a entender que as dificuldades que eles passavam é porque Deus não era capaz de solucionar. E eu fico imaginando, por mais que nós, Igreja de Cristo, por mais que nós estamos na presença do Senhor, por mais que nós tenhamos aqui a palavra de Deus, por mais que, com toda a convicção, ninguém aqui se curva a nenhum ídolo, ninguém aqui se curva a nenhum Baal, ninguém se curva a nenhum Baalis, mas a forma com que o diabo atua, a forma com que o inimigo faz, a astúcia dele é perigosa, e nós precisamos estar atentos. Porque como ele faz? Na medida que nós temos a palavra de Deus, na medida que nós confiamos no Senhor, na medida que nós recebemos a sua palavra e confiamos, o inimigo ele quer de alguma forma minar isso. Então ele começa a trabalhar, a semear uma palavra chamada dúvida. E aí alguém é acometido numa enfermidade, ou alguém passa por uma dificuldade muito grande, perde o emprego, perde a saúde, ou perde alguém querido entre a família. Acontecem coisas que às vezes são desastrosas para a nossa vida, são tragédias que muitas vezes nós não entendemos o porquê está acontecendo. E quando isso acontece, logo vem o inimigo e fala assim: cadê o teu Deus? Por que Deus não interviu? Por que Deus não curou? Por que Deus não livrou? Está vendo? Você confiou, você achou que Deus tinha poder sobre todas as coisas, e agora você está passando por esse desapontamento, e a dúvida vem, e todos nós somos acometidos e atacados por Satanás, que quer nos atingir com seus dardos inflamados, nos trazendo dúvida em nosso coração, em nosso entendimento, e nós, mesmo não querendo pensar, nós somos muitas vezes tentados a pensar e dizer: mas será que Deus poderia mesmo intervir? Será que Deus teria mesmo poder para mudar esse quadro ou essa situação? Será que Deus tem todo o poder? Nós somos tentados a isso.
inimigo fez exatamente isso com o povo de Israel. O povo de Israel deixou de confiar em Deus e passou a confiar nos Baalins, porque foi semeado neles a dúvida e a incredulidade. Irmãos, parece que é um absurdo falar isso, uma igreja tão santa, tão amada do Senhor, mas é necessário falar, porque nós somos vacinados pela palavra. Nós somos cuidados por Deus na medida que a sua palavra nos alerta das astúcias do inimigo e das suas artimanhas e como ele trabalha para nos fazer desviar, para nos fazer pensar, duvidar, ficar dividido. Será que Deus pode? Será que Deus cura? Será que Deus levanta da cadeira de rodas? Será que Deus tem poder? Será que realmente nós estamos salvos? Será que realmente Jesus vai voltar? Mas será que é verdade esse negócio de que nós vamos morar no céu, estaremos diante de Deus, face a face? Se alguém nunca foi acometido aqui de dúvida, eu não quero nem pedir para você levantar a mão, porque eu não vou acreditar. Porque a dúvida vem, irmãos. Ela nos pega. Não que ela permaneça na vida do crente, mas o inimigo ele tenta de toda forma colocar em nosso coração a dúvida. Se nós estamos preparados, se nós estamos vacinados, se nós estamos alicerçados na palavra, pode vir. Da mesma forma que ele vem, ele bate em retirada. Ele vem e volta. Glória a Deus. Porque nós não temos fiel e confiante no Senhor. Mas o inimigo tenta. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é para que nós não cochear, para que nós não precisamos ficar em dúvida, pensando em dois pensamentos. Porque na medida em que Elias desafiou os profetas de Baal, de Baalins, e colocou ali o altar, e eles clamaram, e não viram o seu Deus lá, os seus deuses, fogo enviar, eles não tiveram resposta, eles não viram ali nenhum sinal, e passou o dia, e passou o meio-dia, e eles sapulcavam seus corpos, eles se rasgavam, eles se cortavam, eles se manchavam de sangue, eles gritavam, eles clamavam, e nada acontecia. Israel começou a ver que aquele Deus ou aqueles deuses não podiam responder. Mas na medida em que Elias, de forma tão serena, orou a Deus, Deus imediatamente, instantaneamente, mandou fogo do céu. Glória a Deus. Aleluia. Consumiu o altar. Aleluia. E o povo, reconhecendo, gritou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Quando Deus fala em Ezequiel, capítulo 8, versículos, vamos ler 7 até o 12. Deus fala exatamente nessa linha. Quando Deus leva o profeta e fala assim: levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse: filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta. Ele passa pela parede, ele abre um buraco e ele vê uma porta. Disse-me ainda, o Senhor disse: entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. Ele entrou e viu as abominações. Entrei, pois, e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais que são chamados no Antigo Testamento abomináveis ou impuros, e todos os ídolos da casa de Israel, que são esses tipos de ídolos, estavam pintados na parede em todo o redor. Então ele olha, ele vê uma parede, como se fosse uma parede falsa, uma parede, uma cortina, como se fosse uma divisão, e ele vê nessa parede esses animais impuros,
E ele vê os ídolos que Israel tinha estabelecido. E quando ele olha o versículo 11 e 12, e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, onde Jazanias, filho de Safã, no meio deles estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia o odor de uma nuvem de incenso. Eles estavam ali com o incensário, como se estivesse adorando a Deus, como se estivesse servindo a Deus, como se estivesse oferecendo culto a Deus, com incensário. Versículo 12: então ele disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha, quando isso é sério, porque eles, na caída da noite, eles no momento reservado, e ali diz o texto, fazem nas trevas, para que outros não viessem, para que outros não vissem, melhor dizendo, para que não fosse totalmente conhecido a sua prática. Eles estavam ali oferecendo incenso, mas estavam oferecendo ao ídolos. Mas a palavra profética aqui diz de que forma isso acontecia. Acontecia na medida em que eles diziam no seu incensário, ali no seu sacrifício, ou na sua forma de cultuar, com essa parede à sua frente: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles deixaram de confiar no Senhor e deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê todas as coisas e Ele está em todo lugar. Quando nós cocheamos em dois pensamentos, quando nós duvidamos, quando vem a incredulidade, e quando nós somos capazes de pensar que aquilo que nós estamos fazendo Deus não vê, nós limitamos o nosso Deus, nós colocamos numa situação, nós nos colocamos em uma situação, e para nós mesmos nós nos enganamos, dizendo: Deus não está vendo, Deus nem tem poder de ver, ou Deus não vê todas as coisas, ou Deus não vai ligar para isso, ou Ele já nos abandonou. Não adianta nós confiarmos nele, porque Ele não nos ouve, Ele não nos vê. E é esta situação em que estava o povo de Israel, totalmente desacreditados, ou melhor, incrédulos com relação a Deus. E o profeta chama o povo e diz: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar duvidando de que o Senhor é Deus? Ora vocês creem que Deus é Deus, ora vocês creem que Baal é Deus, ora vocês buscam a Deus, ora vocês buscam a Baal. Se posicione, diz o profeta. Aleluia. Se o Senhor é o Senhor, se Deus é Deus, É Deus, aleluia. agora se Baal é Deus, serve Baal, mas não fique dividido com o seu coração, com o seu entendimento. Bendito seja Deus. E o que me chamou a atenção é que essas coisas acontecem de forma sutil. O diabo não está levantando hoje, irmãos, ídolos, imagens, para que você possa correr, porque qualquer um de nós vamos correr. Se nós vemos um ídolo, um quadro pintado mesmo, uma estátua, uma imagem, e se nos falar: é Baalins, é os Baalins, ou é Baal, nós clamamos o sangue de Jesus e nós saímos correndo, porque nós temos essa consciência. Então Satanás não vai trazer para o nosso meio nenhum tipo de imagem, de escultura,
mas ele vai querer semear os seus espíritos malignos, que são os demônios que operam nessa idolatria, ou nesse modo de fazer com que o povo erre, com que o povo peque. Ele vai tentar nos trazer a dúvida, a incredulidade e a incapacidade de raciocinar e de crer que Deus está presente, que Deus vê todas as coisas, e vai fazer com que muitos, como tem feito, tenham um comportamento aqui dentro e um outro comportamento lá fora. Como quem diz: Deus não se importa com o que eu estou fazendo, Deus não se importa com o meu modo de vida, Deus não se importa, porque Deus nem me vê, Deus nos abandonou, ou Deus não está cuidando de mim, ou eu não estou preocupado se Deus está me vendo. E é essa forma sutil que Ele trabalha, trazendo a dúvida. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, que nós estejamos posicionados, que nós tenhamos total confiança, que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, e só Ele é Deus, e não há outro Deus. Que nós tenhamos consciência, ainda que nós erramos, ainda que nós pecamos, ainda que nós venhamos falhar, mas que nós caiamos aos pés do Senhor e clamamos por misericórdia, dizendo: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu não posso ficar sem a Tua presença, cuida de mim, mas jamais duvidar. Às vezes nós falamos aqui que Jesus vai curar, e nós falamos com convicção na autoridade da palavra de Deus, mas alguém no coração pensa: cura nada. Nós falamos que Jesus vai voltar, e alguém pensa: mas quando? Estou ouvindo isso há muito tempo. O negócio é sério. E o inimigo tenta de toda forma fazer com que esses balaíns, os balins, seja levantado em nosso coração e nossa vida, não de forma física, mas de forma espiritual. O Senhor quer nos curar desse mal. Aleluia. O Senhor quer nos limpar da dúvida e da incredulidade. Outro ponto importante, eu só estou fazendo um comentário, veja que nós não estamos lendo muitos textos, que faz com que a pessoa não tenha um posicionamento na casa do Senhor, diante de Deus, ou com as coisas de Deus. É uma mente cauterizada, uma mente insensível à palavra de Deus. Infelizmente, tem alguém que chega, e eu estou falando na autoridade do Espírito, porque o Senhor me colocou isso no coração e eu estava em oração. Pessoas que entram na casa do Senhor, sentam nos bancos da igreja e dão os seus ouvidos e diz: eu não estou preocupado com o que o pastor vai falar ou com o que alguém vai ensinar, porque eu não quero ouvir para não ser incomodado, para que eu não tenha preocupação com a sentença da palavra, caso eu desobedeça. A mente é tão cauterizada, ela é tão fechada para a palavra de Deus, que ele não se importa, e ele não quer ouvir, para não ter que sair da igreja quando sair voltando para casa e ser incomodado, ou talvez quando deitar a sua cabeça no travesseiro, falar: puxa vida, eu tenho que me posicionar, eu tenho que mudar minha vida. A água, ela tem que estar limpa, a água tem que estar pura no meu ser. Ele, para não ser incomodado, ele permite que Satanás cauterize a mente a tal ponto de cegar o entendimento, de cegar totalmente qualquer raciocínio espiritual. E ele entra e ele sai, ele canta, ele prega, ele toca, ele faz, ele ensina, ele faz qualquer coisa e sai como se não fosse com ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não tenhamos mentes cauterizadas e queramos sempre ouvir a palavra de Deus e dizer: fale, Senhor, eu quero me posicionar. Qual é o caminho? Eu quero o caminho da vida. Aleluia, eu quero o caminho da vida. E Deus diz: escolhe o caminho da vida para que viva. A palavra de Deus é esta: eu ponho diante de vós dois caminhos, da morte e da vida. Escolhe da vida para que viva. Mas a mente cauterizada não consegue ver que há um caminho de vida, há um caminho que o Senhor nos preparou.
E quando Jesus, em seu ministério, nos ensina e nos deixa a palavra, é palavra de estudo, mas é como se fosse uma palavra evangelística, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho. Aleluia. Não são dois caminhos. Aleluia. Eu sou o caminho, Glória a Deus. a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta inventar, não adianta querer dizer que a graça alcança isso, a graça. Alguém está dizendo que na graça, nessa dispensação da graça que o Senhor nos dá ao crente, ou aquele que confessa Jesus pode fazer tudo que está salvo. Não, Jesus diz também: eu sou a porta. É por Ele, é no seu exemplo, é na sua palavra, é observando os seus mandamentos, é entendendo que a graça manifesta em nós nos constrange em amor. E aquele que ama Cristo, aquele que entende, aquele que recebe a salvação, que tem a graça de Deus, é por isso que Jesus fala: 2 mandamentos. Se você cumprir os 2 mandamentos, basta. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Alguém pergunta: mas eu não tenho que seguir a lei? E Jesus fala: a lei é esta. E Paulo escreve aos Gálatas que a lei que está em Cristo, ela é suficiente, porque a lei que está em Cristo, nós que estamos em Cristo, nessa lei, no amor, nós não precisamos da lei escrita para dizer: não faça, não pode, não deve, não mates, porque aquele que está em Cristo, ele ama o seu semelhante de tal forma que ele jamais vai tirar a vida. O que está em Cristo ama o seu próximo de tal forma que ele jamais vai querer o adultério, porque o adultério vai provocar na vida dele, na vida daqueles envolvidos, uma desgraça total. E ele diz: não. Aleluia. Aquele que está em Cristo, que está constrangido nesse amor e que vive esse amor, também não quer o roubo. Então a lei diz: não roubarás, mas ele não quer, porque o amor que é maior diz: eu não vou roubar, eu vou roubar meu próximo, eu vou tirar o que é dele. A lei diz: não cobiça, e eu não vou cobiçar, porque se é do meu próximo, por que eu vou cobiçar? Então esse amor em Cristo é maior que tudo. Ele é o caminho. Se nós estivermos dele, se nós andarmos dele, essas coisas que podem nos tirar, ou pode nos trazer dúvida, ou pode nos afastar, ou pode fazer com que nós tenhamos uma vida não na presença dele, mas apenas uma titularidade de cristão, de crente, de evangélico, seja o que for, ela passa, ela não fica. Esse engano não permanece aonde há crentes dispostos a servir ao Senhor com toda a fidelidade, entendendo que Ele é o único caminho. Então, esse rápido pensamento sobre esse versículo que nós lemos, o profeta Elias diz para a nação de Israel: até quando vocês vão ficar em dúvida, ou vão ficar cocheando, ou vão ficar aí divididos entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serve a Deus; se Baal é Deus, serve a Baal. Agora, se nós, congregação de Jandira, nos dispomos a servir a Deus, e sabemos que Deus é Deus, e temos alegria em confessar o seu nome, então nós estamos posicionados, então nós não queremos outra coisa a não ser servir o Senhor. E se nós queremos servir o Senhor, logo a sua palavra tem efeito em nossas vidas, logo a nossa mente é produzida pelo Espírito Santo, uma mente santa, uma mente pura, uma mente cristã. Logo as nossas vestes são purificadas, as nossas manchas são tiradas, e nós somos limpos, como nós vimos a água aqui hoje na ilustração. Assim deve ser a nossa vida: crentes posicionados, crentes que servem a palavra de Deus, crentes que obedecem a palavra de Deus. Mas alguém diz assim para mim, e me disseram há poucos dias: mas em tal lugar pode isso, pode. Eu falei: está bem que pode, mas a palavra diz que Deus diz que não pode. E se a palavra de Deus diz que não pode, porque na verdade não é que a palavra diz que não pode, mas a palavra diz que o comportamento do salvo, a atitude do salvo, a resposta do salvo é a resposta de acordo com a palavra. Então, se eles querem fazer, se eles não querem se posicionar,
Deus, eu quero Cristo em minha vida, eu sirvo ao Senhor, não importa o que estão oferecendo aí fora, eu fico com a palavra de Deus, não importa o que eles estão enganando, nós não somos enganados. Ainda hoje eu falava no almoço, eu falava uma pessoa e disse assim: eu não tenho compromisso a não ser com a palavra de Deus. Se querem enfeitar, se querem entretenimento, se querem tantas coisas, eu tenho convicção de que se nós aqui falarmos da palavra de Deus, nós podemos não ter a maior quantidade, mas nós teremos um povo salvo, um povo crente. Aleluia! E se o inimigo se levantar, ele vai se levantar para cair. Quando nós precisarmos, nós vamos falar sabendo que o Senhor vai responder às nossas orações, porque a nossa confiança está nele. Nós somos posicionados, nós sabemos a quem servimos, nós não estamos enganados. Pode levantar falsos profetas, como tem levantado, pode levantar falsos ensinadores, falsos mestres, pode levantar, mas vamos ficar com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Aleluia! Não se engane, não se deixe enganar, não, de forma alguma, não deixe que o inimigo semeie em teu coração. Glória a Deus. Eu quero orar nesse momento, Aleluia! porque eu quero pedir para que o Senhor tire toda a dúvida do teu coração. Aleluia. A hora que você orar e falar: Senhor, cura, pode ser o que for, você saiba que Deus cura. Ele pode até não curar, não ser o propósito dele, ele é soberano, mas nunca duvide que ele tem poder de curar. Ele pode até não fazer aquilo que você espera, mas nunca duvide da soberania e do poder de Deus. O pecado de Israel nesse tempo era de incredulidade, porque eles já não confiavam que Deus tinha todo o poder. Nós não podemos permitir que a dúvida, que a incredulidade, ou mesmo as artimanhas de Satanás venham nos afastar de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos, como povo de Deus, seguir triunfante, marchando, avançando, sem ser iludido com as coisas desse mundo, sem deixar que nós tenhamos prejuízo em qualquer uma dessas áreas, mas que o Senhor guarde essa vida, que o Senhor nos guarde a nossa casa, guarde a nossa família, que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar. Eu não sei qual foi a tua situação ao chegar aqui. Se você de fato está posicionado, eu quero crer que se o Senhor falou a mim, essa palavra serviu. Eu louvo a Deus por sua palavra. Eu creio que o Senhor falou também ao seu coração. Mas é possível que você, ao chegar aqui, precisando ouvir a palavra de Deus, não imaginando, porque é interessante isso, né? Às vezes o pastor Romo, que está aqui ao nosso lado direito, aqui pronto, ao imediato, né, para tudo. Acho que nenhuma vez eu compartilhei com ele antes do assunto que eu ia falar, né? Porque assim, às vezes Deus nos dá vida para a igreja. Então, aquilo que nós falamos, os irmãos também não sabiam o versículo que ia ler, mas eu sei que esse é o versículo, essa é a palavra. Eu creio na ação do Espírito Santo, na sua vontade. E se o Senhor nos falou, é porque eu precisava ouvir essa palavra. Eu creio que o Senhor falou por todos. Mas se o Senhor falou com você de forma específica, e é algo que você precisa se posicionar, eu também gostaria de orar por você. Convido a igreja a se colocar em pé. E se você deseja se posicionar diante de Deus e receber oração e querendo vir à frente, pode vir, que eu quero orar apresentando a Deus a tua vida, porque eu creio que o Senhor vai te dar vitória hoje, e você vai sair daqui hoje não mais duvidando, não mais coxando entre dois pensamentos, mas sabendo que o Senhor é Deus, é Ele quem fala, é Ele quem cuida, e é Ele quem está nos ensinando a avançar e a permanecer na sua presença. Nós vamos curvar nossa cabeça e nós vamos orar. Se você deseja vir, venha, senão nós estaremos orando, e certamente aonde você está, Deus tem alcançado a sua vida e falado ao teu coração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus nos dá vitória. Deus é quem nos socorre.
Deus é que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Senhor que tira a dúvida do nosso coração. É o Senhor que nos dá a fé. É Ele que nos dá a possibilidade de crer, de esperar. Não é algo inerente nosso, é Deus quem dá. É Deus que acrescenta a fé. É Deus quem pode e quem faz. Irmãos, com humildade, no sábado nós tivemos aqui uma ilustração no culto dos jovens, quando a Valdilene cantou aquele 2 ungidos. E eu fiquei com o meu coração muito apertado. Porque ali foi uma ilustração para que a gente entendesse no contexto bíblico como ocorreu. Tudo bem. E eu pensei, quantos ungidos há nesse lugar? Quantos ungidos há nessa casa, a começar de mim? E quantas vezes o paralítico entra aqui paralítico e sai paralítico? Eu não sei se isso te traz um desconforto, mas a mim me traz. A mim me traz. Eu fico com o coração apertado, porque eu creio no seu culto. Aleluia. Mas cadê a minha fé de chegar e falar em nome de Jesus, levante e anda? Aleluia. Aleluia. E eu fico preocupado e falo, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu creio que o Senhor tem poder, mas a minha fraqueza de fé, a minha falta de fé, a minha falha na fé, impede o operar de Deus. E eu não quero que as bênçãos de Deus sejam impedidas na tua vida por falta de fé da minha parte e da tua parte. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos saber o Deus que nós servimos, a quem nós servimos, e que Ele tem poder para levantar o paralítico, para curar o enfermo, para salvar, para transformar. Ou cremos ou não cremos. Não dá para ficar em cima do muro. Não creio. Eu não tenho coragem, eu creio. Então, se eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Não deixa a dúvida entrar no meu coração. Não deixa o inimigo semear a dúvida, a incredulidade no meu coração. Mas nos ajude em Cristo, nos ajude, nos socorre. E o Senhor nessa noite quer nos ajudar para que nós possamos crescer em fé, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos confiar que Ele tem todo o poder e não duvidar, e não ficar entre dois pensamentos. Que o Senhor nos ajude. Senhor Deus, os teus filhos, Senhor, aqui que vieram receber oração, a tua igreja, cada um, ó Pai, aqui, Senhor, nos ajude, Jesus, nos dá, Senhor, entendimento na tua palavra, nos aumente, Senhor, a fé, para que possamos, Senhor Jesus, com muita autoridade, que possamos, Senhor, com muita confiança, que possamos com muita segurança crer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nos criou, o Senhor é Criador dos céus e da terra, e é o Senhor que tem todo o poder sobre todas as coisas, e em especial sobre nossas vidas. Senhor, ajude, Senhor, aumente a fé dos teus filhos, e haja posicionamento, Senhor, que nós não venhamos ter dúvida do teu agir e do teu operar, mas que nós possamos, como crentes, fiéis que somos aqui, Senhor, estarmos posicionados. O Senhor tem todo o poder, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro Deus senão o nosso Deus, só o Senhor é Deus, e a Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o louvor para todos sempre. Glórias ao nome do Senhor, que vive e reina, o Senhor Criador do céu e da terra, o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor que nos formou, e por seu amor se entregou a nós, dando vida e salvação a cada um de nós, e nós glorificamos o nome do Senhor para todo sempre, e dizemos, nós confiamos no Senhor. Diga comigo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, não há outro, só é Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê força, segurança, confiança, a cada dia aumentando a tua fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta amada igreja e todos digam amém. Deus os abençoe.